Olá, meus amigos que acompanham aqui o canal. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo bastante diferente para vocês a respeito das eleições municipais aqui na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Acontece que não exatamente sobre as eleições, mas um fato que ocorreu que tem deixado a população bastante indignada é que a atual Câmara de Vereadores se reuniu no sábado, um dia antes da eleição à noite, e votou um projeto de alteração do subsídio, o qual passou de R$ 8.000 para R$ 12.000. E essa votação tem gerado bastante polêmica, bastante discussão na cidade. E nesse vídeo eu vim trazer aqui o áudio da entrevista concedida pela vereadora da atual legislatura e reeleita para o próximo mandato, a doutora Vanja, uma das que votou favorável à alteração do subsídio, e ela falando a respeito dessa votação e dando a sua justificativa. E aí ao final você diz para mim aí, ou durante, o que você achou da justificativa, o que você achou desse projeto. Aproveita também, já vê se já está inscrito aqui no canal, dá um joinha e ativa notificações para mais. Muito obrigado. Vai começar mais uma entrevista do dia. Muito bem, pessoal, são 11 horas e 41 minutos. 11 horas e 41 minutos, estou recebendo aqui no estúdio vereadora doutora Vanja, que volta ao nosso programa. É a primeira vez ela veio para agradecer a sua reeleição e dessa vez ela se propôs a vir ao programa para conversar e trazer algumas explicações em relação à votação do último sábado aqui em Viçosa sobre o aumento dos vencimentos dos vereadores. O jornal Folha da Mata de hoje, na sua última página, ele traz a reportagem e a foto dos 4 vereadores que foram a favor do aumento. Bom dia, vereadora Vanja. Bom dia, Paulo, em Brasília. Bom dia a ouvintes, que eu espero que esteja a cidade em peso ouvindo esse programa de hoje. Tamanha audiência que você sempre teve, e eu respeito muito você por isso. E eu estava em Belo Horizonte, compromisso já agendado já há bastante tempo, né? Já tinha, você sabe disso. E até antecipei a minha vinda, justamente para a gente poder explicar isso aí. Eu nunca me furtei de dar qualquer explicação, Paulinho, porque eu acredito muito em mim mesmo, sabe? E eu quero abrir aqui as minhas explicações dizendo o seguinte: ninguém pode alegar desconhecimento de lei, pois elas são públicas, portanto, de conhecimento de todos. Então, Paulinho, nós trabalhamos numa casa legislativa onde se discute leis, coisas de legalidade, né? Então, eu venho dizer que de ilegal não tem esse aumento. Então, eu vou até passar aqui, eu gostaria que o ouvinte anotasse para depois ele próprio ir lá no Google, ar-condicionado, ele lá no Google, clicar e ele mesmo ler. Eu vou dizer exatamente o que está na legislação brasileira. Ela estabelece que a remuneração dos vereadores pode corresponder a um percentual do subsídio dos deputados estaduais. Isso está na legislação brasileira, não é Câmara, brasileira. Então, que é a Constituição Federal de 88. Especificamente, você procura lá no artigo 29, inciso 6º. Esse artigo dispõe sobre não só a organização dos municípios, mas também ele regula outras coisas como o subsídio dos vereadores. Então, conforme esse inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal, o subsídio dos vereadores é limitado de acordo com o número de habitantes do município. Então, em relação à Viçosa, nós vamos ver como é que é determinado. Então, se o percentual do subsídio dos vereadores é em relação ao subsídio dos deputados, então de que forma que ele é feito? Então, aí tem lá vários municípios. Se o município tem até 10.000 habitantes, ele recebe 20% do subsídio de um deputado. Isso não é a Vanja que está dizendo, isso está na lei. Está na lei. Então, se o município tem 10.001 habitantes, até 50.000 habitantes, é 30% do subsídio. Agora vamos lá. Viçosa, nesse outro tópico, de 50.001 a 100.000 habitantes,
seria, no caso, até 40% do subsídio do deputado estadual. Então, vamos parar aqui, porque aqui é exatamente o caso de Viçosa, né? Então, agora, quando tem mais de 500 mil, então tudo isso é outra coisa. Mas vamos focar em Viçosa, 40% do subsídio do deputado. Então, vamos lá. E esse limite, o Paulinho, ele é fixado pela lei local. Então, mas sempre respeitando esse percentual máximo estabelecido pela Constituição Federal, que é 40%. Então, se você que está me ouvindo puder pegar um lápis aí, uma caneta, um papel, você vai anotar. Em 2023, Viçosa possuía 74 mil habitantes. Né? Vamos pensar de agora. Em 2023, porque 24, não sei, acho que não deve ter saído ainda o censo. Então, 74 mil habitantes. De acordo com o último censo. O último censo. Então, vamos pegar aqui. O salário do deputado estadual de Minas Gerais hoje, outubro, é R$ 33.006,39. Então, R$ 33 mil. Em fevereiro, no início do ano, já em fevereiro, o salário do deputado vai passar para R$ 34.774. Quer dizer, vai ter um aumento ali de R$ 1.770 no subsídio. A gente fala subsídio, mas vamos entender, vamos falar, em outras palavras, salário do deputado. Então, se o salário do deputado é esse, então se fosse ver isso hoje não, desde que ele está ganhando esses 33, o vereador já era para estar recebendo 13.202. Mas Viçosa, se você, eu fiz algo aqui bem transparente, porque eu irei fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Anote aí, o valor bruto atual, hoje, sem a votação, hoje, o valor bruto do subsídio, salário do vereador, dá R$ 8.038, tá? O valor líquido, porque todo mundo sabe, que qualquer pessoa sabe disso, que aqui do valor líquido, a gente subtrai os impostos, imposto de renda, previdência. Aí o valor líquido cai para 6.221. Seria hoje... O salário do vereador de Viçosa. Mas tem uns que mudam, porque tem filhos, essa questão toda. Então, vamos pensar, né, dessa forma. Então, hoje, o salário do vereador é 6.221. No valor futuro votado, de R$ 8.038, ele foi para 12 mil bruto, que, descontando o valor de imposto e de previdência, ele cai para 8.813. Então, se hoje o bruto é 8 mil e o outro 12 mil, até onde eu sei da matemática, de 8 para 12 são 4. Aonde se encaixa 100%? Aonde se encaixa o dobro? Alguém fugiu da escola ou não sabe fazer matemática. Então, desses 4 mil que foi esse acréscimo, descontando-se o imposto de renda e a previdência, cai para 2.000 e poucos reais. Então, esse aí foi o aumento real. Eu faço questão de depois você disponibilizar essa entrevista. Eu quero colocar numa planilhazinha para encaminhar para as pessoas que vieram me perguntar, para os grupos, para tudo isso, Paulinho. Porque ninguém sabe, mas é bom esclarecer que a última lei que fixou o subsídio do vereador de Viçosa foi em 2012. Há quanto tempo atrás? Há 2012. Então, acompanhe o meu raciocínio. A última lei que fixou o subsídio foi em 2012. E naquela lei, o subsídio foi fixado em R$ 5.009. R$ 5.009, quer dizer, os 5 mil mais uma nota de 10 com troco de R$1. R$ 5.009. Então, desde então, tivemos apenas alguns anos, tivemos, que eu falo, Câmara, né? Alguns anos, a recomposição que não chegou sequer a corrigir a perda da inflação. Não foi feito. Então, se nós tomarmos este valor de R$ 5.009 como base, nós vamos ter o seguinte: se esse 5.009 de 2012 fosse corrigido hoje,
pela inflação do IPCA, neste mesmo período, o salário seria R$ 13.729,29. Seria o quê? Quase 14 mil. E se esse salário de 2012, que foi fixado em 5.009, se ele fosse corrigido pelo índice do salário mínimo, que todo ano todo trabalhador tem, se fosse corrigido pelo esse índice do salário mínimo, nesse mesmo período, hoje o vereador estaria recebendo 14.431. Então, você está vendo? Mesmo com tudo isso. Agora, vamos lembrar, você que foi vereador, você sabe muito bem, você acompanha, se uma pessoa atualizada, você sabe que, historicamente, o valor do subsídio do secretário sempre foi o mesmo do vereador. Então, o que a Câmara fez foi apenas equiparar o subsídio do vereador com o secretário. É isso que aconteceu. Então, hoje, a partir do ano que vem, a partir do ano que vem, vai ganhar 12 mil também. Isso, o secretário vai ganhar 12 mil também. Pois é, olha bem o que você acabou de dizer. Então, quer dizer que, aí eu te pergunto, por que quando esse projeto de lei foi para a Câmara e foi votado, vários vereadores, né, votaram, aliás, foi aprovado, quando fala foi aprovado, vamos colocar como um todo, foi aprovado no dia 15 de julho de 2024, um projeto de lei onde aumenta, né, ou reajusta o subsídio, no caso, salário do prefeito, do vice-prefeito e do secretário. Não teve estardalhaço, não teve essa comoção toda. E olha que a partir do momento que foi aumentado do prefeito, o prefeito sancionou. E ninguém gritou sobre o aumento do prefeito, que me parece foi para 25 mil. Ninguém falou nada, sabendo que a gestão não era nada boa. Basta ver o resultado das urnas. O julgamento desse prefeito. E nem assim que ele podia ter corrido, podia ter sido eleito. Né? Quando se aprova, você não sabe quem vai ser eleito. Então, quando teve isso do prefeito, do vice, do secretário, mas vamos colocar o prefeito, e a imprensa não se incomodou, os grupos não atiraram para todo lado, não humilharam, não massacraram, esqueceram a história da pessoa. Você entendeu? E já pensou, com essa insatisfação do povo que foi mostrado nas urnas, de quem trabalha, de quem não trabalha, não quer dizer que quem não foi eleito não foi porque não trabalha não, tá? Porque tem aquela questão de coeficiente, de legenda, então a gente entende isso. Mas o prefeito não, o prefeito ele ganha ou ele perde. Então, quando houve o aumento do prefeito, ninguém veio a público, sabendo essa gestão nada eficiente, né? Que passou e está passando por Viçosa. A insatisfação foi geral. E a imprensa não se incomodou. Era para ter se incomodado ali. E naquela época, eu fui contundente. Vamos fazer de todos. Mas, lógico, a gente sabe que nem todo mundo pensa igual. Mas se fizer, vai perder voto. Eu tenho certeza que aquela pessoa que vota em mim, independente se votei favorável ou não, pelo trabalho que eu exerci nesses quase 4 anos, votaria em mim. Doutora Vanja, a senhora acha que se essa votação fosse feita num dia normal, como outro qualquer, com um dia normal como outro qualquer, com todos os vereadores na Câmara, esse projeto teria sido aprovado? Eu só posso dizer por mim. Eu não teria uma outra postura. Eu não teria. Sabe? Eu não posso falar em nome dos outros, mas seria o certo. Seria o certo. Mas não foi feito assim. Por quê? Uns achavam que devia, outros que não, ficou naquela discussão. E se não votássemos esse projeto, ele tem que ser votado, você sabe disso, antes da eleição. Se deixasse para segunda-feira, já não poderia mais. E esse subsídio que foi aumentado, ele vale por 4 anos. Não vai ter outros aumentos dentro de 4 anos. Você entendeu? E mesmo assim ele continua. Agora, eu não posso brigar, esbravejar com nada, porque isso está na lei. Isso aí não depende de mim. Isso veio de uma lei, né, brasileira. Tem na Constituição como é que deve ser feito isso aí. E Viçosa não estava sendo feito por quê? De medo de não ser eleito. Eu não tenho essa preocupação.
Olha, Paulinho, é uma coisa que eu não preciso nem dizer aqui, todos sabem. Graças a Deus, eu tenho uma situação financeira confortável. Entendeu? Eu tenho essa situação, mas eu sou de grupo. E aí o que acontece, você muito bem, já foi vereador, você sabe. Tem projetos que se colocam em votação, quando pergunta, como é que você responde? Se você concorda ou não. Se você aprova ou não. Não é assim? Sim. Então, passo ali. Se tem que ter a metade, então perguntou para um, né? Já tinha sido, com certeza, conversado. Pergunta para um, concordo. 2, concordo. 3, concordo. 4, concordo. Os outros vão continuar concordando ou vão ficar na deles? Porque, afinal de contas, para que eu vou me queimar perante a população se já está aprovado? Porque a maioria já conseguiu. Você já assistiu isso ou não na Câmara, Paulinho? Fala a verdade. Eu quero ouvir sua resposta. Sim. Sim. Entendeu? Para que eu vou queimar meu filme se já está aprovado? Porque muitos ficam de casa esperando. Deu quórum? Quem está aí? Eu nunca fui de me mascarar, sabe? Se tiver de eu apanhar, eu vou apanhar. Se eu tiver de qualquer atitude que tomar, eu sempre fui muito clara com as minhas questões. Sempre fui. E eu vou te dizer que existem pessoas, lógico que eu não estou generalizando, deixo bem claro que eu não estou generalizando, mas existem pessoas hipócritas. Por que eu digo hipócritas? Olha bem, quando fez a questão de diária, vai lá, fala, esbraveja, que absurdo diária e tal. Vê bem, um professor da universidade precisa participar de uma banca de tese fora. O professor da universidade precisa fazer uma palestra, não é isso? Eles têm diária. Está errado? Não está. Eles estão saindo da casa deles, da zona de conforto, enfrentando estrada, risco de vida, está indo lá levar o nome, representar. Vereador, eu digo em meu nome, novamente, quero deixar claro que eu estou dizendo a Vanja. A Vanja recebeu diária. Pois é, uma dessas diárias que eu recebi, que eu fui a Brasília, eu trouxe de emenda 5 milhões. 5 milhões. Aí eu te falo, secretário, vocês já entraram no site da Prefeitura de Viçosa? Vai lá. Secretários também recebem suas diárias, que superam muitas vezes em muito o que eles recebem por mês. Vá até lá, dá uma olhada no site lá da Prefeitura, as diárias recebidas por secretários. Não sei, deve ter prefeito. É só chegar e olhar. Então, vamos ver lá, juiz, promotor, defensor. Se eles saem daqui, eles não saem, vou sair para o Oba-Oba, vou gastar, vou ficar à toa em Belo Horizonte. É lógico que não é. É um direito deles. Uma diária de um juiz, por exemplo, é R$ 1.200. Enquanto a pessoa está recebendo, é tudo uma boa. Quando para de receber, aí começa a criticar a diária do outro. Agora, se vereador sai daqui para ir para Belo Horizonte, para ficar à toa lá, que não é o meu caso, isso aí eu não vejo. Porque se eu tenho um curso, vou te dar outro exemplo. Eu faço parte da comissão de Finanças e Orçamento. Ô Paulinho, esse negócio de matemática eu sempre fui péssima. Como é que eu posso participar de uma comissão se eu não entender nada? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um curso. Então eu vou a Belo Horizonte para fazer esse curso. Eu acho que até seria interessante se fizesse o curso online, mas os cursinhos, eles não interessam com isso. Eles querem fazer algo em massa, né? Para atender várias outras cidades. Então isso é feito dessa forma. Então, vocês veem quanta coisa boa a universidade conseguiu. Que sucesso que é. Por quê? Porque o reitor Demétrios, ele não se furta de deixar família, deixar a cidade, para ir em busca de melhorias para aquela universidade. E você acha que ele ficar sentado aqui vai cair no colo dele? É lógico que não, mas sai, vai atrás. Agora eu vou passar para um outro tópico. Assessor. Você se recorda quando nós pedimos um assessor, que foi aquele oba-oba? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito chegada a mim, que até hoje eu lembro das palavras. Que vergonha, que decepção, não esperava isso de você, você está nos envergonhando. Você pensou uma pessoa como eu, com a vida histórica que eu tenho, receber um negócio desse? Isso soa até hoje nos ouvidos. E o pior é que essa pessoa é assessor também. Entendeu? É uma ironia. Agora eu te falo, essas vistorias todas que eu faço pela cidade, para mostrar o que está acontecendo. Enquanto eu estou ali explicando, quem vai estar fazendo um vídeo meu? Eu vou estar fazendo uma selfie? Né?
Eu vou ter que chegar, eu vou ter que editar, eu vou ter que escrever, eu vou ter que imprimir, grampear, eu vou ter que ir lá, vou ter que levar o prefeito, vou ter que cobrar do prefeito, ir atrás do secretário. E aí você, Paulinho, você ouvinte, precisa falar com a vereadora Vanja. Vou lá na Câmara. Cheguei lá, queria falar com a vereadora, ela não está. Vai no Godoy, não está. Nossa, mas não trabalha, não? Porque eu não tenho que estar lá ficando sentada lá, eu tenho que estar vistoriando. Eu tenho que estar andando pela cidade como eu andei esses 4 anos. Então, todo mundo sabe disso. Então, esse assessor vai atender, vai pegar a demanda da pessoa, vai pegar o nome, o telefone, e pode ter certeza, sempre que acontece isso, eu entro em contato com aquela pessoa, converso com ela, marco um horário, e assim eu tenho feito. Agora, 15 vereadores para tomar conta de uma cidade que tem quase 80 mil habitantes e problemas de toda a ponta, fora a estrada rural, que é quase 350 quilômetros de estrada rural. Então, que eu... Toma uma aguinha. Então, esse assessor é necessário para o seu trabalho render. Uma diretora de escola, ela é diretora, tem supervisora, tem a coordenadora, tem a professora, tem a cantineira, tudo é um conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Então, é necessário... Você vê Mariana. Mariana tem... Eu até tinha notado que não está aqui, não. Mariana tem o mesmo número de habitantes de Viçosa. Lá, no total dos 15 vereadores, são 62 assessores. Isso é um absurdo. É que nós temos um. As pessoas não acreditam. Quando de fora falam, mas como é que vocês conseguem trabalhar? Porque não é improdutivo. Você não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu falo, como também tem secretário, eu posso dar o exemplo aqui, a situação minha. O Dionísio, da Secretaria de Fazenda e Fiscalização. Quantas vezes eu já telefonei para Dionísio por confusão de bagunça num bar, no outro lugar, som alto, para Laira. Eu ligo para ele, meia-noite, 1h30 da manhã. Quantas vezes ele atende na hora, ele vai até lá. E secretário, nem vereador, não tem hora extra. Doutora Vanja, o que tá mais pegando, pelo que eu estou entendendo nas redes sociais, os ouvintes que vão mandando também as mensagens, foi o fato de ter sido 13 horas antes das eleições. Sim. Talvez, se fosse feito num dia normal, uns 3 meses antes, ou naquele mesmo período que a senhora falou aí dos secretários, eu acho que não tinha dado esse burburinho todo. Pois é, olha que coisa interessante. Isso aí aconteceu. Vou me recordar com você aqui, quando nós tivemos em janeiro um recesso, eu saí dia 2, fui para o Rio. Fui eu, meu marido, minha neta. Fomos para o Rio no dia 2 de janeiro. Precisou de uma extraordinária por questões de um projeto de lei para os professores. Dos professores. Sim. Eu fui convocada. E eu voltei no dia 5, eu estava aqui porque era convocação. Eu nunca deixei de atender nada. Nunca deixei. Então, se não fizesse, porque ficou nesse rolo todo, então resolveram. Se fosse para aprovar, aprovaria. Se fosse para negar... Se não aprovasse... Sim, justamente. Eu vim do Rio. Foi aquele caso lá do Daniel Cabral, acho que... Tava eu, Daniel Cabral, tanto que eu votei ainda contra, foi aquela revolta, nos grupos me colocaram tudo quanto é nome em mim. Aí, quando chegou em maio ou junho, voltaram, porque viram que aquilo que eu e Daniel tínhamos batido era exatamente o que aconteceu. Tomaram prejuízo. Aí tiveram que voltar e fazer emenda. Mas você está vendo, a gente tem que ter responsabilidade, Paulinho. Nós temos que ter responsabilidade. E eu tenho responsabilidade com relação a isso. Tanto é que você sabe, qualquer pessoa viu aí, eu, durante essa campanha inteira, eu separei. Eu trabalhava um horário, por exemplo, sempre chego na Câmara 8, 8h30. Vejo o que tem que fazer e saio, né? Saio em busca das fiscalizações, vou na prefeitura, sempre faço isso. Teve dias que eu fiquei sem almoçar, porque eu tinha mais coisa para fazer, então eu terminar às 2h. Ali é que eu ia fazer minha campanha. Porque eu me sentia mal de ficar só por conta de campanha, sendo que eu ainda era vereadora. Eu fiz um monte de vistoria. E olha, eu vou te dar outro exemplo. O doutor Donizete, o delegado, teve um dia que ele estava passeando ali na pracinha do Viçosa Clube, e ele me viu ali. Eu estava fazendo uma vistoria num domingo pela manhã, sobre um buraco que a pessoa podia descer ali a escada e num acidente, sem luz e nada. E quem estava ali filmando para mim? A minha neta.
Minha neta já filmou, minha filha já filmou, às vezes quando eu carrego meu filho, quer dizer, o primeiro que está na frente, vão comigo ali. E esse vão comigo, você tem hora de voltar. Então, eu tenho certeza que eu não só exerci plenamente a minha função de vereadora, e aquilo que eu falei, se eu não fiz mais é porque não teve o respaldo do executivo. E eu tenho certeza que essa próxima gestão, com o prefeito que está aí, que tem mais facilidade de entendimento, diálogo, eu tenho certeza que vou trabalhar muito mais. Inclusive, Paulinho, eu quase que... o meu escritório deu uma caída, por quê? Porque eu comecei a ver que eu faço uma diferença muito maior na vida das pessoas que talvez num processo. Eu gostei daquilo que eu estou fazendo, eu tomei amor àquilo. Essa semana, eu estando em Belo Horizonte, como eu comentei aqui no início, eu fui a Belo Horizonte, teve um problema em frente ao Mercadinho Vilela, que o esgoto estourou, levantou ali, aí eles me ligaram, na mesma hora entrei em contato com o Eduardo Brustolini, falei da situação do mau cheiro e a situação do local, ele foi até lá, depois eu recebi um outro telefonema aqui numa rua aqui do bairro de Fátima, faltando água, liguei novamente, resolvi. Então, as coisas minhas que tem em rede social, Paulinho, eu sempre falo, deve ser 30% que eu faço, porque o tempo todo, eu estou correndo atrás. O tempo todo eu estou ajudando, eu estou cumprindo com a minha obrigação. Doutora Agora, Vanja, algo que é lei... Pois não. Doutora Vanja, chega uma informação aqui, eu não estava sabendo disso, chega uma informação que na próxima segunda-feira haverá a reunião da Câmara e haverá manifestações. Como é que a senhora espera receber essas manifestações? Olha, manifestação eu estou recebendo desde segunda-feira, acho segunda não, terça-feira. Sim. Né? Porque eu até me esqueci disso, porque eu estava com outras funções, eu nem dei conta disso. Eu acho que é direito do povo fazer manifestação que tem que ser feita, entendeu? Agora, outra coisa que eu não posso também me furtar de dizer aqui, que ninguém às vezes pode ser oportuno ou inoportuno, sabe? Mas, olha bem, eu fui até ver isso no portal da transparência e o trabalho é um trabalho que realmente assiste a muitas pessoas que precisam de ter acesso à justiça. Portal da transparência da Câmara ou da Prefeitura? Da Defensoria Pública. Defensoria Pública? É. Pois não. Então, aí você vê assim, o trabalho do vereador. Tem vereador, do mesmo jeito que tem vereador que trabalha pra caramba, tem aquele que chega atrasado pra reunião da Câmara, não aparece dia nenhum da semana, chega atrasado e sai na hora do intervalo. Mas isso aí é de cada um. Isso é de cada um faz aquilo que deve ser feito. Entendeu? A gente tem que estar tomando conta da vida dos outros, tem que tomar conta da vida da gente. A gente tem que ter consciência tranquila que eu fiz o dever de casa. Então, muito bem. Então, olha bem, no portal da transparência, se você for ver, um defensor público, tá? Ele recebe, isso aqui eu olhei hoje, só por curiosidade, tá? Isso aqui foi antes de eleição, por exemplo, abril. Um vale alimentação e transporte, R$ 23.109,50. Vale alimentação e transporte. De um defensor público é esse valor, tá? Aí, você vê que o salário, tudo bem, 35, não é questão de merecimento. É o que tem que ser pago mesmo, até mais, que é um trabalho essencial. A pessoa precisa de atrás dos direitos dela, se ela for pagar particular, não tem condição. Então, a Defensoria Pública faz um trabalho espetacular. E aí você vê que só o vale alimentação com transporte de 23 centos e pouco é praticamente 2 vezes o valor do subsídio do vereador, que é o salário do vereador. Você entendeu? E aí ninguém metralha, ninguém faz nada. Então, é interessante, tudo que diz respeito a vereador, é porque o político está muito desacreditado. Não trabalha e recebe. Isso aí eu não faço. Eu trabalho e não trabalho pouco. Trabalho o suficiente, né? Vou falar que eu trabalho muito, não. Trabalho o suficiente para aquilo que chega até mim. Então, o que foi feito foi o que historicamente acontece. O subsídio do secretário é o mesmo do vereador. O que poderia ser feito lá atrás. Mas não adianta chorar o leite derramado. Aconteceu, tá aí, vai fazer o quê? Entendeu, Paulinho? Então, eu fico, assim, chateada de ver as pessoas, assim, muitas delas dispara palavras ofensivas a gente sem saber disso. Então, quando esse projeto foi aprovado, ninguém sabia se ia ser eleito, se ia perder ou não. Dou exemplo como prefeito.
Ninguém sabia se ia perder ou não. Tanto que nós tivemos vereadores que votaram contra ou a favor, e tem também aqueles que, já que está aprovado, vão deixar disso. Vou afirmar mais uma vez para a senhora que, primeiro, pessoal, deixa eu explicar uma situação para vocês. O pessoal está falando que eu estou muito calado. Ué, mas eu tenho que falar, ué. Não, perfeito. É porque eu sou uma pessoa que eu sigo regras, pessoal. Então, o combinado era o seguinte: eu vou deixar os 4 vereadores que votaram a favor se explicarem, e eu vou ficar calado. Eu vou ouvi-los. Dentro do contexto, eu vou fazendo algumas perguntas centrais e idênticas. A mesma que eu fiz pro vereador Robson, que se pronunciou ontem. Eu não ouvi a entrevista. Pois dele. não. Eu estou fazendo para a senhora, e eu vou fazer um comentário aqui de um professor da universidade. Sim. Tá? Sem citar o nome dele. Subsídios dos vereadores em cidades próximas que são maiores que Viçosa. Barbacena, R$10.290,52. Ubá, R$8.985,98. Mas realmente o problema não está no subsídio, está em fazer isso às vésperas da eleição e sem nenhuma publicação. Então parece que o que deixou a população chateada, doutora Vanja, foi o fato de ter sido no sábado antes da eleição. Eu fiquei chateada porque eu não iria se eu não tivesse atendido o telefone. Eu não iria se eu não tivesse encontrado. Eu encontrei com o João de Josino lá perto do Buiaé. Ele estava com o carro parado, ainda brinquei que eu queria passar. Eu falei assim: peraí, você comprou a estrada aqui e tal. Ele falou: não, eu vim aqui rapidinho que eu tenho que voltar para a reunião. Eu nem estava dando conta, para te falar a verdade. Aí o João Josino falou: não, eu tenho que ir. Falou: nossa senhora, eu peguei e fui lá e busquei isso no meu celular. Entendeu? E lá tinha. Então eu vou fazer o quê? Né? Eu voltei. Então, se eu não tivesse ido, poderia não ter acontecido. Se os outros tivessem ido, também poderia não ter acontecido, porque tem a votação, é o quórum, né? Se tivessem todos. Então, tem aquele ditado, é até desagradável falar: se o meu avô não tivesse morrido, tá vivo. Então, não adianta a gente ficar no si. Aconteceu, e aconteceu às vésperas. Por quê? Porque se deixasse para outro dia, já não poderia. Seria dali 4 anos. Porque ficou nesse nheque de todo mundo. E eu sou muito franca. Se tivesse sido feito isso há 8 meses, que seja, 8 meses atrás, como é que fala? Há 8 meses, 2 meses atrás, eu não teria posição diferente. Farei uma última pergunta. Todos os vereadores foram convocados para essa reunião, doutora Vanja? Foram. Perfeito. Todos foram. Está no grupo de vereadores. Sabe? Então, o Paulinho, e eu sempre procurei trabalhar de uma forma bem limpa, na eleição mesmo. Se alguém perguntar, eu não dei um palito de fósforo. Eu falo isso riscado para ninguém. Inclusive, eu estava na padaria do lado da Câmara lá, quando uma pessoa falou assim, pediu para mim uma coxinha. Eu falei assim: gente, alguém pode passar uma coxinha para ele? Porque pela legislação eu não posso. Não posso pagar, porque senão vai caracterizar a compra de voto. E a gente sabe que teve vídeos aí de gente passando para lá e para cá com cesta básica, com botijão de gás, pagando cachaçinha no bar. Teve até churrasco no lugar maior aí, clube. Entendeu? Teve tudo isso. Eu não fiz isso. Sabe? Agora, deixar de fazer essa votação e eu pensar assim: não, então eu volto atrás. Não, eu penso da mesma forma. Isso aí está na legislação, está muito claro. Quem não acreditar, vai lá, dá uma olhada lá no Google, né? Clica lá, Constituição Federal 1988, artigo 29, inciso 6º. Aí vai ver exatamente o que é que aconteceu ali. Então, se fosse ver isso hoje, se tivesse vindo aqueles reajustes que deveria, hoje, se fosse pelo índice dos reajustes do salário mínimo, hoje, aplicasse no vereador, seria 14.431. Isso já lá atrás. Né? Então, Paulinho, o que eu tenho que te dizer é isso mesmo. Eu tenho que também ir lá para aquela reunião. Hoje tem lá na Trigo Leve, algo bastante sério. Já está acontecendo. Então, eu cancelei uma reunião minha de Belo Horizonte para estar aqui no seu programa, como também para eu estar lá na Trigo Leve. Na Trigo Leve. E chamar a atenção que a Câmara, aqui o jornal Folha da Mata, e realmente o que ele disse é isso aqui, que foi dos atuais 8 mil bruto, né, no caso, para 12 mil, o que não dá 100% nunca, não dá 100% nunca, e desses 4 mil ali, se descontando tudo, cai para 2 e pouco, não fiz o cálculo também não. Então,
As pessoas estão muito enganadas. A palavra 100% foi muita maldade. Isso aí acontece o seguinte, Paulinho, não adianta você querer explicar para quem não quer entender. O meu negócio é bater, é humilhar, é pisotear. Entendeu? A única compromisso que eu posso fazer é continuar esse trabalho meu, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor pelo prefeito que está entrando. E não vai pensar você que se eu estiver pedindo por você ter apoiado ele e não tiver legal, que eu não vou pegar e vou dar as minhas marretadas, eu vou. Entendeu? Porque eu estou a favor do povo, da população, do crescimento da cidade. Mas eu creio que isso não vai acontecer, porque o Ângelo está com gás total, a esperança dele é que não aconteça nada nesse meio do caminho, né? Pelo menos. Então, Paulinho, é isso aí. Vou ler uma coisa que chegou aqui e eu também não me escondo as coisas, não. Tem um rapaz aqui, não sei quem é ele, está falando assim: alguém do grupo tem o contato do Paulinho Brasília? Como fazer essa pergunta chegar até ele? Aí tal. Aí ele fala assim, ó, no final. Aí eu vou responder você. Esse não é o Paulinho Brasília que admiramos. Onde está ele? Irmão, acabei de falar aqui agora que em relação às explicações dos 4 vereadores, eu não farei perguntas. Eu só vou fazer pequenas intervenções e não vou trazer perguntas dos ouvintes. Então, o vereador Robson falou ontem. A vereadora Vanja está falando hoje. Vou convidar João de Josino e vou convidar também o Brandão. Eles também terão os mesmo espaço e vão dar as explicações. E cada um tire as suas conclusões. O Paulinho Brasília de sempre está aqui. Estou dando espaço para eles falarem. Tá. Perfeito? Então é só isso. Não vou entrar nessa polêmica. Paulinho, então para você ver que a pessoa não quer entender. Ela quer marretar. Ela tá achando que você vai fazer o quê contra mim? Não tem o que. Comigo problema zero. Problema zero. Agora, eu vou perguntar por que quando houve esse aumento do prefeito, do vice e dos secretários, não teve esse bombardeamento, sempre teve os reajustes, todos eles iguais. O que aconteceu? Teve isso. E aí eu fico me perguntando, gente, o negócio é esse. A pessoa, quando ela não quer entender, ela simplesmente não quer entender mesmo, sabe? Eu fico sem acreditar no ser humano. 12:16, as suas considerações finais, por favor. Ô Paulinho, pois é, eu deixei de faltar à reunião da Câmara. Olha bem, quando eu tive meu câncer, foi durante essa última gestão, desses 4 anos. Sim. Mesmo com pontos da cirurgia, eu fui para a reunião. Meu marido faleceu. Eu tinha direito àqueles dias de luto. Eu estava na reunião. Então, eu nunca me furtei. De estar presente. E quando eu não estou presente, porque é algo de muito sério, né? Mas mesmo assim, que se eu puder, onde eu estiver, ligar para saber o que está acontecendo. Então, eu só peço que eles passem a comparar o prefeito, vice, secretários, e volto a dizer que tem secretários que realmente o subsídio é pouco pelo tanto que eles prestam de serviço, que eles não têm hora extra, não têm de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, nem feriado. Eu tentei fazer isso também e vou continuar fazendo durante esse meu mandato aqui para frente. E eu posso dizer que o Dionísio é dessas pessoas, Rainério também é dessas pessoas. Eu não posso reclamar a questão do SAI, que também tudo que eu precisei do professor Lino, também no tempo e na hora. E o coitado do André, porque aguentar a Secretaria de Obra, faltando isso, faltando aquilo, mas ele atende, ele dá resposta. Então, é o compromisso. Então, será que vale, por causa de, na verdade, exatamente R$2.000 e 2.000 e qualquer coisa, 2.500, não sei, 2.300, não fiz o cálculo, porque pouco mais de R$2.000, que vai ser um reajuste que vai valer por 4 anos, será que precisa desse escândalo todo? Entendeu? Então, e tem tantas pessoas, aquelas que eu vi enxovalhando, que eu te falei, as coisas que eu sei, falei, gente, pelo amor de Deus, como é que essa pessoa tem essa coragem? Geralmente aquela pessoa que costuma ter alguns maus hábitos, são aquele que bate no outro. Isso é doutora, sempre assim. 12:18. Muito obrigado pelo espaço. Aqui, deixa um minutinho. Só um minutinho. Eu recebi de cumprimentos, também essas questões de agora, mais de 3.000 mensagens. Eu vim de Belo Horizonte para agora respondendo. 4 horas. Deu 4h30 porque teve um problema de uma obra na estrada. Então, vou levar um bom tempo para responder. Agora, as questões referente a isso, eu vou mandar a minha entrevista.
tá? Ok. Porque ali eu já digo tudo, não tem necessidade de estender tanto mais, não. Ok. Tá ok? Ok. Obrigada. 12:19, já a doutora Débora Torres, psicóloga, dermatologista, que já está presente aqui na nossa emissora. Você ouviu mais uma entrevista do dia. Oferecimento Óticas